Será que é toda mulher que vai sofrer com osteoporose? Essa é uma excelente pergunta. Meu nome é Carlos, eu sou reumatologista daqui da Clínica Sartor e te explico a continuação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é osteoporose. A osteoporose é simplesmente a baixa massa óssea para a idade. Então, o paciente tem menos osso do que deveria ter para a idade dele, certo? Quando o paciente tem osteoporose, ele fica com osso frágil e fica exposto a ter fraturas. As fraturas podem ser graves e podem levar a bastante limitação, certo? Então, o que faz um paciente ou uma paciente ficar com osso fraco? Então, a gente precisa entender que todo mundo vai chegar no pico de massa óssea, que fica o momento que o osso fica mais forte na vida, lá pelos 20, 25 anos, certo? A gente chega num pico de massa óssea. A partir dessa idade, a gente começa uma curva descendente de perda de massa óssea. Todo mundo começa a perder osso. O homem, ele vai perder devagarinho, de uma forma linear, mas a mulher começa a perder devagarinho, mas quando chega a menopausa, falta estrogênio, essa perda é mais rápida. Por isso que a osteoporose é mais comum na mulher, certo? Então, por que algumas mulheres têm osteoporose e outras não? O principal determinante de quanto que a gente chega de pico de massa óssea, quanto que a gente fica de osso forte, quanto que a reserva de osso para a gente conseguir perder e não ter osteoporose é a genética, tá bom? Então, se sua mãe, ou sua irmã, ou sua tia, elas tiveram osteoporose, a sua chance de ter osteoporose é maior, porque provavelmente na família o pico de osso lá pelos 20, 25 anos não é tão alto. Tem pessoas que chegam num pico menor, então é só perder um pouquinho que já chega na osteoporose, certo? E aí aumenta o risco de fraturas. Então, essa é uma pergunta muito importante que a gente faz na consulta. Sua mãe, sua tia, seu pai, eles tiveram osteoporose? Eles tiveram fratura? Certo? Então, a gente já anota aí como um ponto a favor do paciente ter risco de ter fraturas no futuro e de ter osteoporose, certo? E aí tem outros fatores que são menos importantes. Tem um fator que é muito importante, que é a prática de atividade física, certo? Quando a gente faz atividade física, a gente estimula o osso a ficar mais forte, porque a gente faz um impacto, né? Então ele é estimulado a ficar mais forte, e além disso, a musculatura, ela se comunica com o osso para formar mais osso. Então, se a gente tem uma musculatura forte, automaticamente a gente vai ter o osso também forte, certo? E aí tem outros fatores também, como por exemplo, o cigarro e o álcool. Então, pacientes que fumam e bebem, eles perdem mais osso do normal, mais rápido do que o normal, certo? Algumas doenças podem aumentar a perda de osso e deixar o osso mais frágil. Por exemplo, artrite reumatoide na reumatologia e outras frequentes como diabetes ou hipertiroidismo, certo? E algumas medicações também, por exemplo, os corticoides na reumatologia que a gente usa bastante, elas aumentam o risco de fratura e aumentam a perda de osso, principalmente na coluna. Outras medicações clássicas são os anticonvulsivantes. Então, pacientes que usaram anticonvulsivantes ao longo da vida, eles têm mais risco de ter osso fraco e ter fraturas, tá bom? E aí tem outros fatores um pouco menos importantes também, como a nutrição, certo? Então, a ingesta de cálcio, uma vida saudável leva a mais vitamina D, então tem sim uma relação, mas não é tão importante quanto a genética, certo? Então, o principal fator é a genética e outros fatores como doenças, medicações e a prática de atividade física, tá bom? Então, esses fatores vão levar ao paciente a ter uma osteoporose ou não, tá? Então, se você está na menopausa ou na perimenopausa, que é aquele período que a menstruação começa a falhar, que fica meses sem vir, depois vem, já está indicado fazer alguns exames para avaliar se pode ou não ter osteoporose ou osteopenia, tá bom? Que o osso que seria um intermediário entre o osso normal e o osso muito fraco seria a osteopenia.
Então, não duvide em marcar uma consulta com seu reumatologista, ou ginecologista, ou endócrino, tá bom? E aqui na Sartor, a gente está muito acostumado a cuidar dessa parte para prevenir futuros danos e ter uma excelente qualidade de vida, tá bom? Então, não duvide em marcar consulta, a gente fica aqui à disposição. Até a próxima!